Dando a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, proteger passa efetivamente em Portugal, na maioria das vezes, pela opção de institucionalizar, como se não fossem as crianças, as vítimas, mas aquelas que mereceriam qualquer tipo de punição. Porque é disso que se trata efetivamente. As crianças sentem-no assim e é nisso que acreditam que são culpadas e que estão a ser castigadas. Mas eu quero fazer aqui um parênteses para lembrar que o debate institucionalização versus acolhimento familiar, incluindo na academia, incluindo internacionalmente, é um debate que está longe de estar consensualizado. São conhecidos, e ninguém duvida deles, os impactos negativos da institucionalização nas crianças, no seu pleno e harmonioso desenvolvimento e na sua integração social. Sabemos que os ciclos de exclusão e de marginalização tantas vezes se repetem nestas crianças e jovens. E não é difícil também percebermos que por mais paredes coloridas, por mais peluches nas camas, por mais brinquedos espalhados que existam, nenhuma instituição com 15, 30 ou por vezes mais crianças poderá alguma vez mimetizar uma família. Mas devemos reconhecer igualmente que o acolhimento familiar também não é isento de consequências nefastas. A criança é colocada numa família, aí cresce e se desenvolve, brinca, estuda, estabelece laços também com a família alargada, até que um dia percebe que aquela não é, efetivamente, a sua família definitiva. Muitos especialistas têm alertado para as consequências emocionais que podem daí decorrer e chegam a considerar que esta opção pode, em alguns casos, configurar uma violência emocional sobre as crianças. Este parênteses serve somente para lembrar que este é um debate complexo e que não deve radicar em certezas absolutas ou posições rígidas. Cada caso é um caso, cada criança é uma criança. O projeto de resolução que o CDS apresenta pretende contribuir para o aumento da colocação de crianças em acolhimento familiar. Efetivamente, é aquilo que a nossa Lei de Proteção de Crianças e Jovens privilegia, sobretudo para crianças até aos 6 anos, e sabemos que Portugal continua a registrar das mais altas e uma taxa extraordinariamente alta de institucionalização. Ainda que algumas das medidas propostas pelo CDS já encontrem resposta nos projetos de lei que se encontram em especialidade na Comissão de Trabalho, reconhecemos o contributo importante que trazem para esta discussão. As famílias de acolhimento devem beneficiar de medidas de cariz financeiro e fiscal, mas tão importante quanto estas para a prestação dos cuidados necessários a crianças com experiências de vida tão pesadas é a formação, o acompanhamento e o apoio prestado às famílias, que deve ser sistemático e contínuo. A capacidade para acolher crianças com trajetórias tão difíceis ou para estabelecer contactos e manter relações com a família de origem das crianças exige competências específicas que têm necessariamente de ser muito trabalhadas e fomentadas. O Bloco de Esquerda considera ainda que deve ser da responsabilidade direta do Estado, e especificamente da Segurança Social, as funções de seleção, formação, acompanhamento e apoio às famílias de acolhimento, aliás, como acontece em muitos destes países que têm precisamente altas taxas de acolhimento familiar. Por tudo isto, afirmamos toda a disponibilidade do Bloco de Esquerda para contribuir com propostas nesta matéria em sede de especialidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.